Boas-vindas a todo mundo que acompanha o programa. É excelente ter a nossa audiência aqui para mais uma investigação aprofundada. Com certeza. Olá para todo mundo. E, bom, o material de hoje está muito interessante. Nossa, muito. O foco da nossa análise hoje é um artigo científico bem denso e revelador, chamado From Scale to Speed, e aí o subtítulo é Adaptive Test Time Scaling for Image Editing. É um nome longo. Sim, mas a missão principal dessa nossa discussão é desvendar como a inteligência artificial está deixando de usar só aquela força bruta computacional, sabe? Uhum. E passando a ser genuinamente inteligente na forma como ela edita imagens. Exato. E, para quem gosta de entender essas inovações, sem se perder em jargões complicadinhos, o nosso objetivo aqui é traduzir como um novo método, o AD Coach, está revolucionando a eficiência das IAs. Perfeito, ok, vamos desempacotar isso. O artigo começa fazendo uma separação que muda tudo. A diferença entre criar uma imagem do zero e editar uma que já existe. O famoso text-to-image contra a edição direcionada. Isso, porque gerar uma imagem a partir de um texto é uma tarefa aberta, né? Totalmente aberta. O espaço latente ali, a tela em branco, ela pode ser explorada de formas quase infinitas. Exatamente. Mas editar uma imagem é uma tarefa direcionada a um objetivo, o espaço de solução. É super limitado pela imagem original e também pela instrução que foi dada, óbvio. E essa distinção muda todas as regras do jogo. Muda como o computador deve alocar energia e processamento. Tá, e para entender o problema que essa pesquisa resolve, a gente precisa olhar para o que a indústria está fazendo hoje com o conceito de Image Chain of Thought, o ImageCoT. Sim, que é basicamente dar mais tempo de teste, mais tempo de raciocínio para IA durante a geração. Exato. O mercado viu que os modelos de linguagem ficam muito melhores quando eles pensam mais antes de responder. O escalonamento em tempo de teste. Isso. E aí, tentaram aplicar essa exata mesma lógica, mas para imagens. E o método dominante hoje é o chamado Best of N. Onde N é um número X de tentativas. Exato, tipo, o sistema recebe o seu prompt, escalona o tempo de teste para gerar, vamos dizer, 32 opções diferentes da mesma imagem. 32 trajetórias de difusão. Isso. Aí passa todas elas por um avaliador, tipo um juiz, e escolhe a melhor. E a premissa é aquela, né? Se você aumenta o número de tentativas, a chance de achar a imagem perfeita aumenta. Faz sentido na teoria. Pois é, mas os dados do artigo mostram que, na prática, essa abordagem tradicional tem 3 grandes gargalos, 3 problemas graves. E o primeiro gargalo é, logo de cara, a alocação ineficiente de recursos. Nossa, sim! Essa parte é muito contraintuitiva. Porque os métodos atuais, eles usam um orçamento fixo. Eles geram essas 32 amostras, ou seja, N igual a 32, para absolutamente todas as edições. Independentemente se a edição é super complexa ou super fácil. Exatamente. Para quem está ouvindo tentar visualizar isso, é como se você contratasse uma equipe de 32 pintores para reformar uma casa inteira, quando tudo que você precisava era só, retocar um arranhão na porta. É a definição de desperdício. E os dados comprovam isso. Edições simples, aquelas que já acertam de primeira, elas têm uma melhoria mínima com essa escala enorme. O processamento roda, a energia vai embora, mas o ganho na qualidade visual não justifica. De forma alguma. O que nos leva ao segundo gargalo, que é a verificação inicial não confiável. Esse foi meu momento ahá, lendo o artigo. Porque eu fiquei muito chocada com esse dado. O dado dos 40%. Sim, mas explica primeiro como essa verificação tenta funcionar. Claro. Esses pipelines baseados no Best of N, eles tentam não perder tanto tempo avaliando as 32 imagens até o final. Então eles tentam descartar as piores opções logo nas etapas iniciais, lá no começo do processo de remoção de ruído. O denoising. Isso. Eles usam modelos de linguagem visual, as IAs avaliadoras, para dar uma nota para essas amostras intermediárias. Só que tem um problema estrutural aí. Um problema enorme. Nos primeiros passos da difusão, a imagem é basicamente ruído estático. É aquele chuvisco de TV antiga. Sim, não tem forma nenhuma ainda. Exato. As características visuais não se formaram.
E esses avaliadores genéricos, eles falham de um jeito catastrófico, tentando interpretar esse ruído. E aí vem o dado chocante. A pesquisa revela que cerca de 40% das amostras que recebem notas baixas desses avaliadores nas fases iniciais... E que seriam deletadas para economizar memória. Exato, essas mesmas amostras acabam se desenvolvendo e virando imagens finais de altíssima qualidade. 40% de taxa de erro. É um ponto cego imenso. A IA está avaliando as coisas de olhos vendados no começo. Ela deleta as próprias melhores opções. E aí, para compensar essa cegueira toda, o sistema cai no terceiro gargalo, a redundância. Nossa, a redundância é triste de ver, pensando no custo computacional. Como a tarefa de edição é muito restrita, tem pouco espaço para inventar. Se você pede para mudar a cor da camisa para azul e o modelo gera 32 imagens... Ele não vai te dar 32 visões artísticas diferentes. Não. Ele vai te entregar umas 15 imagens corretas e visualmente idênticas da mesma camisa azul. Um desperdício bizarro de energia e placa de vídeo só para gerar duplicatas. Exatamente. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o estudo não só aponta os erros, ele traz a solução. O framework ADCOT. Isso, o Adaptive Edit COT, que é uma estrutura focada em trabalhar com inteligência, focar na velocidade e gerar as coisas sob demanda. E ele ataca esses 3 gargalos com 3 estratégias. E a primeira estratégia ataca direto o problema daquela equipe de 32 pintores para o arranhão na porta. É o orçamento sensível à dificuldade. Como que o sistema sabe se a tarefa é difícil ou fácil antes de fazer? Ele mede a temperatura da água antes de pular. Em vez de iniciar aquela geração massiva com n igual a 32, o sistema gera uma única imagem preliminar. Uma só? Uma só. Ele gera rapidinho, avalia a pontuação dessa imagem inicial e compara com a imagem original. E se a pontuação for alta? Se for alta, significa que a tarefa é fácil. O prompt já se alinhou bem. Então, o algoritmo derruba o orçamento computacional para o mínimo necessário. Nossa, genial! E se for uma edição super complexa? Aí sim, se a nota preliminar mostrar que a edição não encaixou bem de primeira, o sistema entende que é uma tarefa difícil e expande a busca, liberando mais orçamento para explorar outras trajetórias. É uma alocação de recursos elástica, o que já economiza muito, mas a gente ainda tem aquele problema gigante da IA avaliadora não conseguir enxergar através do ruído inicial, os 40% de imagens boas jogadas no lixo. E a segunda estratégia do ADCOT resolve isso. Eles chamam de verificação específica para a edição, ou o corte inicial. One Step Preview. Eu achei essa sacada matemática maravilhosa. É muito elegante mesmo. O One Step Preview é uma visualização em um passo. Como assim? O modelo, ele usa a equação reversa da difusão para tentar prever lá do começo, lá da fase de ruído, como que a imagem final sem ruído vai ficar. Ele pula todos os passos matemáticos intermediários. Exato. Ele dá um salto temporal. O resultado não fica uma imagem em alta definição perfeita, mas fica uma aproximação estrutural clara o suficiente para ser avaliada. Então aí a avaliadora não precisa mais tentar adivinhar o que tem no meio do chuvisco estático. Ela já vê o rascunho da obra final. Exatamente. Isso tira a dependência de avaliadores genéricos. O sistema agora passa a focar só no que importa. Que é a região da edição. Isso. Ao invés de dar uma nota para a imagem toda, a IA usa uma ferramenta bem poderosa chamada Grounded Send-To. O modelo de segmentação. Isso. O Grounded Send-To lê o prompt do usuário e cria uma máscara visual apenas e estritamente apenas na região que deve ser alterada. Então, se eu pedir para mudar a roda do carro no fundo da foto, a IA vai literalmente tampar a foto inteira e olhar só para aqueles pixels da roda. Perfeito. Ela ignora o céu, a rua, a pessoa na frente. E aí, em paralelo com essa máscara, entra o sistema Clip. Que vai fazer a verificação do texto com a imagem, né? Exato. O Clip verifica se aquela região específica mascarada bate com a legenda que você pediu. E o grande pulo do gato contra a redundância acontece aqui. Conta. Como o sistema agora tem essa pré-visualização limpa e focada só na edição, se duas trajetórias de difusão começarem a ficar muito parecidas, o Clip percebe que elas vão gerar imagens idênticas. E aí ele descarta uma delas logo de cara. Imediatamente. Ele pode a duplicata.
aquele desperdício de 15 camisas azuis iguais deixe de existir. Fascinante! Você para de processar lixo e para de processar clone. Sim, e isso já acelera muito. Mas eles não pararam por aí. Tem a terceira estratégia que eles chamam de parada oportunista, ou, em termos de ciência da computação, a busca em profundidade. O Depth First Search. Isso. Essa ideia de parar de procurar quando você já encontrou o que queria. Parece meio óbvio, né? Mas os modelos tradicionais não faziam isso. Eles processavam tudo ao mesmo tempo, de lado a lado. Uma busca em largura. Exato. O ADCOT, ele muda para uma busca em profundidade. Ele foca todo o poder de fogo na trajetória que a pré-visualização diz que é a melhor. Ele vai fundo nela. E ele usa um avaliador diferente aí, no final? Sim, e é muito inteligente. Em vez de uma nota geral de 0 a 10, a IA formula perguntas específicas baseadas em lógica binária. Perguntas de sim ou não. Ah, o exemplo do artigo é muito bom para ilustrar isso. Qual deles? O da postura, se a intenção do usuário, se a instrução foi ajuste a postura do homem para ficar voltado para frente. Ah, sim, do benchmark de raciocínio espacial. Esse mesmo. A IA cria subperguntas, tipo, os ombros estão alinhados horizontalmente? Sim, ou o tronco está de frente para a câmera. Exato. E se a resposta para essas perguntas for sim e a alteração bate com o que foi pedido, o processo simplesmente para. A parada oportuna. Ele não continua calculando só para cumprir tabela. Atingir o critério de sim ou não, ele finaliza, entrega a imagem e poupa todo o resto do orçamento. É uma mudança de paradigma gigantesca. Deixar de usar força bruta e passar a usar lógica estrita. E, bom, a gente precisa falar dos resultados práticos, dos números reais. Os testes que eles rodaram foram pesados. Eles não testaram em modelo velho, não. O ADCOT rodou em cima do Step 1X Edit, do Bagel e do Flux One Context. Que já são modelos de ponta, o Flux.1 é estado da arte. Totalmente. E os benchmarks foram o Gedit Bench, NEdit Test e o Reason Edit, que testa justamente essas capacidades espaciais difíceis. E qual foi o resultado dessa otimização toda? Uma aceleração de mais de 2 vezes, um speed-up de 2x comparado com o método tradicional do Best of N. Metade do tempo. Metade do tempo. E mantendo a qualidade. Em vários casos, a qualidade até superou o baseline, porque o sistema, por ser cirúrgico, ele evita acumular sujeira na imagem, os chamados artefatos. E isso fica muito claro nos exemplos visuais que eles botaram no estudo. Tem um que ilustra perfeitamente essa diferença de qualidade. O da mudança de pose do homem sentado. Esse mesmo. A instrução era mude o gesto do homem para levantar as mãos. No modelo base tradicional, usando lá a força bruta, a IA até consegue levantar os braços do cara. Mas ela quebra todo o resto. Nossa, destrói. O encosto da cadeira derrete, a textura da parede no fundo entorta, parece que o espaço em volta da pessoa sofre um terremoto. Porque a perturbação no espaço latente se espalhou sem controle. A IA não focou. Exato. Já com o ADCOT, por causa daquela máscara do SAM2 e daquela busca cirúrgica, o movimento é perfeitamente isolado. O cara levanta os braços e a cadeira e a parede ficam ali, intocadas, na exata mesma posição. Isso é crucial para fluxos de trabalho profissionais, especialmente quando a gente entra no que o estudo chama de edições multi-turn. As edições em múltiplos passos, esse é o teste de fogo, né? Sim, porque na vida real ninguém dá um comando só e vai embora. Você pede para clarear o fundo, depois pede para trocar a roupa, depois pede para tirar um objeto. É sequencial. Um passo de cada vez. Isso. E no estudo eles mostram o efeito cascata de erros que o modelo base sofre. Eles dão um exemplo onde o passo 1 é mudar a cor da calça para preta. Tá, parece simples. Mas o modelo tradicional falha um pouquinho na segmentação e acaba alterando sutilmente a sombra e a textura do chão perto da perna. Um errinho quase invisível. Quase. Mas aí vem o passo 2, que é remover o chapéu da pessoa. Como o espaço latente da imagem já estava corrompido, já estava sujo pela alteração mal feita no chão, a matemática da difusão sai dos trilhos, e a IA cria uma distorção severa na cabeça do sujeito e no cenário. O erro acumula. Vira uma bola de neve. E com a ADCOT isso não rola porque a coerência é mantida passo a passo. Exato. Como ele só aprova a imagem se o avaliador binário disser que a calça ficou preta e o fundo não mexeu,
Ele garante que a imagem que vai para o passo 2 está completamente limpa e estável. Aí ele tira o chapéu com perfeição. Se conectarmos isso com a visão geral, sabe, para quem está acompanhando a gente, por que isso importa tanto no dia a dia? Importa porque democratiza e otimiza a criação. Imagina você rodando uma ferramenta de edição avançada no seu celular. Processamento local. Isso. Se o aplicativo usar a abordagem antiga, a bateria do seu celular vai para o espaço em 10 minutos e ele vai esquentar muito para gerar dezenas de imagens inúteis. E com a abordagem nova? A operação fica muito mais rápida, consome menos bateria e exige muito menos da memória. E se a gente pensar em infraestrutura de nuvem para as grandes empresas, Nosso custo de servidor. cai pela metade. Sim. Resolver esse gargalo de processamento lento significa que essas ferramentas vão ficar muito mais acessíveis, baratas e rápidas para todo mundo. Aquela sobrecarga de informações que a IA gera sem necessidade, finalmente está sendo domada. É uma mudança na filosofia da inteligência artificial mesmo. Para dar uma resumida no que a gente discutiu hoje, a evolução da IA na edição de imagens está deixando de ser uma corrida cega de quem gera mais opções usando força bruta e está se tornando uma questão de quem avalia o problema de forma mais inteligente. O ADCOT prova com números que velocidade e qualidade podem sim andar juntas. O negócio é alocar os recursos onde eles realmente importam. E tem um pensamento provocativo final que eu queria jogar na roda para quem está ouvindo levar para casa. Adoro, manda. A gente viu que a IA agora consegue avaliar a dificuldade de uma edição e ajustar o seu próprio esforço, certo? Sim, ela mede a temperatura, como você falou. Então, o que acontece no futuro próximo se esses sistemas começarem a decidir que as instruções, os prompts que nós humanos damos, são simplesmente muito vagos ou confusos para justificar o gasto de energia da máquina? Poderemos chegar a um ponto onde a máquina quantifica a ambiguidade da sua frase e simplesmente se recusa a processar a edição. Ela bate o pé e diz: essa instrução é muito confusa. Volte e explique exatamente, de forma clara e espacialmente lógica, o que você quer. Invertendo completamente a dinâmica de quem controla quem na criação digital. O limite computacional da IA vai acabar treinando e forçando a clareza do comunicador humano. Exato. A máquina exigindo o rigor técnico de nós. Nossa, isso é muito Black Mirror, mas de um jeito super plausível. Bom, a gente encerra a nossa análise de hoje com essa reflexão pesada, mas super necessária. Agradeço demais por essa discussão incrível. A exploração contínua dessas engrenagens por trás dos algoritmos é fundamental para a gente não ficar para trás na criação digital. Até a próxima investigação aprofundada.